abre aí a sua Bíblia, Hebreus capítulo 3, por favor. Hebreus capítulo 3. Vamos lá. Nós estamos estudando os 5 alicerces da fé sempre forte. Quem lembra qual é o primeiro? Quem lembra? É o quê? Fala aí. Vai passar de ano. Vamos lá. Oração o quê? Diária. E o segundo? A meditação diária na palavra de Deus, não é isso? E o terceiro é esse que você está vendo aqui, ó. A exortação. Pastor, o que vem a ser exortação? A definição de exortação é esse aqui, ó. Primeiro você vai acompanhar aqui na tela. Quando eu falar para ler, a gente lê juntos. Significado de exortação: encorajamento, estímulo, incitação, conselho e o quê? E advertência. Encorajamento, estímulo, incitação, conselho e advertência. E o que a palavra de Deus fala a respeito da exortação? Que pode ser visto como um tipo de correção, um tipo de orientação em amor. A Bíblia fala assim lá no livro de Provérbios. Acompanha aqui, ó. Diz assim: porque o Senhor corrige quem Ele ama, assim como um pai corrige o filho a quem Ele quer o quê? A quem Ele quer bem. Então, por que da necessidade da exortação? Por que ela é tão necessária para que alguém tenha sua fé sempre forte? Por quê? Porque o Senhor corrige quem Ele ama. Assim como um pai corrige o filho a quem ele quer bem. Então é muito simples de entender isso, não é? Lá no livro de Provérbios também diz que a criança entregue a si mesma vem a envergonhar os seus pais. A criança entregue a si mesma, quer dizer, a criança que não tem o quê? Correção. A criança que ela faz o que ela quer. E não tem ninguém para repreender, não tem ninguém para corrigir, não tem ninguém para se opor e falar assim, isso está errado. Isso é exortação. Então a Bíblia diz que a criança entregue a si mesma, venha envergonhar o seu pai. Por isso que qualquer pai que tem um mínimo de responsabilidade, ele faz o que está escrito aqui. Ele corrige o filho a quem ele quer o quê? Ele quer bem. Porque se ele está vendo o filho indo para um caminho e ele não corrige, ele não repreende, se for necessário repreender, que amor é esse que ele tem pelo seu filho? Não é? Então ele diz que da mesma forma é Deus. O Senhor corrige a quem Ele ama. Então quando Deus usar alguém para te corrigir, diga assim, graças a Deus. É claro que ninguém gosta de ser corrigido, é ou não é? A gente não gosta, nem nas coisas mínimas. Você fala uma coisa errada e vem outro e fala assim, não é assim que fala não, é assim, não é assim? Ninguém gosta de ser o alvo da correção. Mas é a palavra de Deus quem está dizendo que quando nós somos corrigidos, na verdade estamos sendo corrigidos porque Deus nos ama. Ele nos ama. Lá em Hebreus, você abriu aí? 3, versículo 13, a Bíblia diz assim, ó, pelo contrário, você não deve ficar triste, não é? Pelo contrário, exortai-vos mutuamente a cada o quê? Cada dia. Você lembra que nós comentamos que a oração tem que ser o quê?
diária. A meditação tem que ser o quê? Diária. E a correção também tem que ser o quê? Diária. É o que ele está dizendo, ó. Exortai-vos mutuamente a cada dia, durante o tempo que se chama o quê? Hoje. Quer dizer, não deixa para depois, não. É igual a criança pequenininha, começa a mentir. Ai, que bonitinho. Se você não mostra para ele que aquilo é errado, ele vai crescer aprendendo a mentir, cada vez vai aumentar o nível de mentira e vai chegar uma hora que não vai ser nada bonitinho, não. Quem está entendendo? Ele diz, ó, a hora de corrigir é agora, é hoje, durante o tempo que se chama hoje, a fim de quê? A fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do quê? Do pecado. Você vê que o pecado, ele engana. E se o pecado ele tiver livre acesso a quem quer que seja, de tanto que ele tem liberdade para atuar naquela pessoa, ele vai endurecendo o coração, cauterizando a mente da pessoa, de maneira que chega uma hora que ela, pecando ou não, pecar para ela não faz diferença. Está entendendo isso, sim ou não? É aquela pessoa que está todo mundo vendo que ela está errada. Está todo mundo vendo o pecado que ela comete. Na cabeça dela aquilo não é pecado. Quer dizer, foi endurecido pelo engano do quê? Do pecado. Endurecido pelo engano do pecado. Então, para evitar isso, então se faz necessário a exortação mútua, quer dizer, de um para com quê? Com o outro. Às vezes, você vê o filho da sua colega subindo aqui no altar aqui. Se a colega não teve coragem de exortar o filho dela, fala assim, aí não é lugar de brincar não. Você tem autoridade para fazer isso. Não, aí não pode subir não. Pastor, mas a minha colega que é a mãe não vai gostar. Você está zelando pelo temor ao que é sagrado, que é de Deus. Quem entende isso? É um tipo de correção que pode não agradar no primeiro momento, mas vai fazer bem. Aquela criança vai entender, não pode. Compreende assim ou não? Se eu fizer isso, vou ser chamado a atenção. Então você e eu, nós temos esse dever, na verdade, de, apontar, corrigir, não para acusar, não para condenar, mas em amor. É como ele disse, nós lemos ali em Provérbios. Porque o pai corrige o filho que o quê? Que ama. Você não quer que aquela pessoa, ela se dê mal. Então você pode apontar. A pessoa senta ao seu lado, de repente começa a falar mal do obreiro. Poxa, ela está falando mal do obreiro. Que às vezes a pessoa nem se dá conta. Ela está falando mal de uma autoridade espiritual. Você pode chegar para a pessoa e falar assim, fulano, você percebeu o que você está fazendo? Olha o que você está falando do obreiro. Está entendendo sim ou não? Mas pastor, e se aquele obreiro cometeu um erro? Ele vai ser responsabilizado pelo seu erro. Mas não vai ser você falando mal dele que você vai resolver o problema. Quem entende isso? Então você pode, nesse caso, corrigir essa pessoa. Até para que ela desperte. Que às vezes ela nem entendeu que o diabo está usando a boca dela. Nem percebeu que o diabo está usando ela. Então quem sabe, às vezes tomando um choque, não é? Um choque. Quem sabe a pessoa desperte antes que ela seja endurecida pelo engano do quê? Do pecado. E ele diz, porque nos temos tornado participantes de quê? De Cristo. Quer dizer, a gente não está aqui, isso aqui não é um clube social, isso aqui não é uma coisa qualquer. A gente faz parte do corpo de quem? De Cristo. Se, de fato,
guardarmos firme até o fim a confiança que desde o princípio o quê? Tivemos. Quer dizer, se a gente continuar andando aonde? Na linha. Se a gente continuar andando direitinho, então a gente vai continuar fazendo parte do corpo de Cristo e um dia estaremos para sempre com Ele. Então, se você nota que de repente o teu irmão está saindo da linha, você pode, pelo bem da alma dele ou dela, você pode, em amor, falar: fulano, não faça isso. Fulano, olha, está errado. E da mesma forma, se você for o alvo da repreensão, porque às vezes somos nós quem somos chamados a atenção, não é? Todos nós. De vez em quando eu sou chamado a atenção. Ó, pela primeira, já senta logo na frente. Compreende, sim ou não? E quando ela chama atenção para alguma coisa que eu não vi, pode ser que às vezes, na maioria das vezes, eu não gosto na hora que ela chama atenção, mas depois eu vejo. Olha, é porque Deus está cuidando de quem? De mim. Deus está cuidando de mim, olha. De repente ela viu algo que eu não vi. De repente falou: você extrapolou nisso, você falou algo que, uma palavra que acho que não caiu bem. Compreende assim ou não? E cabe a mim, então, receber aquela exortação. Porque enquanto eu estiver andando de forma correta, então eu sou integrante do corpo de quem? De Cristo. E assim a gente vai se ajudando um ao outro. Compreende assim ou não? Um ao outro. Ele diz assim no estudo que você recebeu: aceitando a correção. Ele diz assim: filho meu, olha aí, é filho. Filho meu, não desprezes a correção de quem? Do Senhor. Não despreze. E não desmaies quando por ele fores o quê? Sabe, não tem gente que vai essa manteiguinha, a manteiguinha derretida, é, né? Ele está falando: não desmaies quando você for repreendido. Por quê? Está aí. Porque o Senhor corrige o que ama. E açoita, quer dizer, às vezes até mais duro, a qualquer que recebe por filho. E açoita a qualquer que recebe por filho. Então, se às vezes a palavra, ela vem como um tapa, pá! É porque, graças a Deus, Ele me tem por filho. Olha que legal. Ele me tem por filho. Por isso, Ele tem o direito de me corrigir. Ele diz assim: nosso Pai querido e amado Senhor, por nos querer tanto, faz o quê? Nos corrige. Para quê? Para nos proteger de todos os enganos do mundo, de todas as armadilhas do diabo. Portanto, mesmo que ser repreendido não seja nada agradável, veja sempre como algo bom para você. Entenda o que a palavra diz. Vamos ver o que a palavra diz? Diz assim: mas se estais sem disciplina, quer dizer, se ninguém te corrige, ninguém chama a sua atenção, da qual, disciplina essa da qual todos são feitos participantes, todos, sois então bastardos, e não o quê? E não filho. Dá para entender isso aqui, não dá? Dá ou não dá? Dá para entender? O pai corrige o filho a quem ama. Mas ele está dizendo assim: agora, se você, ninguém liga para você, você faz tudo que é errado, ninguém te chama atenção, não tem ninguém para te puxar o quê? A orelha. Então você pode desconfiar que talvez você não é filho. Porque a gente não costuma ficar repreendendo o filho dos outros. É ou não é? A gente não costuma. Se for necessário, como foi dito aqui, se for necessário, então a gente faz. Mas a responsabilidade primeira de repreender o filho é de quem?
é do pai, é dos pais. Ou não? Tenta dizer, não, agora se vocês não têm repreensão nenhuma. Então ele diz, então sois bastardos e não filhos. Além do que, tivemos nossos pais segundo a carne. Para quê? Os pais segundo a carne são os nossos pais, né? Biológico ou de criação, que seja. Para nos corrigirem. E nós os reverenciamos. Não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Quem é o Pai dos Espíritos? Não é Deus? Ele é o Pai do Espírito. Então, se a gente obedecer... Poxa, tem gente aqui que o seu pai era perturbado. É ou não é? O meu pai mesmo, ele não era de Deus ainda. Mas ele nos ensinou a disciplina. Então, tinha coisas que eu sabia que eu não podia fazer de jeito nenhum. De jeito nenhum. Eu lembro naquela época, se os adultos estavam conversando, chegava uma visita em casa, já era uma lei. Ó, não fica atrapalhando a conversa, não fica se metendo em conversa de adulto, não. Não era assim? Eu lembro que tinha isso. E como criança, às vezes, ali naquela correria, empolgação, aí passava, chamava, não sei o quê, atrapalhava, bastava um olhar assim, já sabia. É ou não é? Pois é. Quer dizer, ele diz assim, poxa, eles chamavam a nossa atenção e a gente tinha temor para com eles. Quanto mais quando Deus nos corrige. Compreende? Isso é muito legal, pessoal. Ele diz assim, ó, porque aqueles, falando dos nossos pais, na verdade, por um pouco de tempo nos corrigiam, como bem lhes parecia. Mas este, se referindo a Deus, para o nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda correção ao presente, quer dizer, na hora, não parece ser de gozo, de alegria, senão de tristeza. Mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Amém? Então, na hora a gente não gosta de ter sido chamado a atenção. Eu queria que os meus pais, na época, fossem mais liberais comigo. Mas depois eu vim entender que aquela disciplina na qual nós fomos criados me livrou de entrar num caminho que poderia me trazer muito sofrimento. Porque quando um pouco, maior não, mas mais velho, então foi apresentado o caminho que eu sabia que era errado, então aquela disciplina me fez entender, não, eu não posso ir por aqui. Compreende? É o que ele está dizendo aqui. Então, na hora a gente não gosta. Na hora a gente fica chateado. Poxa, a obreira me chamou a atenção. Poxa, nem obreira ela é, veio chamar a atenção de mim. Mas, no final, é para o nosso bem. Amém? Ele diz assim, para finalizar. Quando você é repreendido por seus pais, avós, professores ou pelo pastor, entenda como algo benéfico para você. Pois quem não nos ama, não nos corrige. Nos deixa caminhar para o abismo, pois não deseja o nosso bem. Mas quando alguém nos quer bem, tem cuidado, carinho e amor para conosco, e principalmente para com a nossa alma. Então o que ele faz? Nos repreende, nos corrige quando estamos pendendo para algo errado, e não podemos ficar com raiva por isso. Ao contrário, devemos parar tudo e considerar. Deixa eu ver como eu posso melhorar. Deixa eu dar ouvidos, ainda que não esteja de acordo nesse momento. Deixa eu rever minhas atitudes para mudar para quem? Para Deus. Porque ainda, que você esteja sendo repreendido pela boca de alguém, de um homem, de uma pessoa, mas é Deus que está usando aquela pessoa para te corrigir.
Então, se você recebe aquilo ali, você está recebendo de Deus. Se você considera aquilo ali, não se torna rebelde. Se você considera, então, na verdade, você está considerando o conselho de quem? De Deus. Ainda que veio pela boca de alguém. Ou você quer que Deus... Já pensou se Deus tiver que gritar toda vez que alguém sai da linha? Toda hora? Imagine só. Mas Ele usa pessoas. E quando você faz, acata, você na verdade está fazendo para Deus. Quando entendemos da maneira com que Deus nos orienta, podemos nos aperfeiçoar. Portanto, nunca se esqueça que ser repreendido é ser cuidado e amado, e não tem nada mais rico que receber amor, ainda que pareça no momento motivo de dor. Pois se a palavra de Deus diz que o Senhor repreende a quem ama, se deixe ser amado por quem? Por Ele. E aí ele finaliza dizendo assim, lá em Hebreus: se suportais a correção, olha só, se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Pensa aí. Que filho há a quem o pai não corrija? Amém? Então suporte a correção. Quando Deus te corrigir na palavra, às vezes vai corrigir aqui, ó, quando você estiver na sua meditação, o quê? Diária. Você lendo a Bíblia, Deus vai te corrigir. Deus está me ensinando como eu tenho que proceder para agradar a quem? A Deus. Quem entende? Então é isso, pessoal. Então todos nós seremos corrigidos e também estamos sujeitos a corrigir. Não se omita. Se de repente você vê um comportamento errado, estando na sua condição, você falar diretamente com a pessoa, fale com a pessoa. Você está sendo usado por quem? Por Deus. Amém?